A paz do Senhor aos irmãos amados da Rádio Mateus 633. Aqui quem vos fala é o presbítero irmão Décio, trazendo um momento da palavra. Enquanto estamos aqui na cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná, quase divisa com Santa e Bela Catarina, o pastor João Alves Martins, que é o idealizador, o responsável pela existência da rádio, está na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Meu pastor, meu amigo, parceiro, companheiro, receba a saudação na paz do Senhor Jesus. Essa saudação também é para a senhora, sua esposa, a irmã Sônia, e os seus 2 filhos. Lembrando a todos que a Rádio Mateus 633 possui o site www.radiomateus633.com. Ali você encontrará devocionais, você encontrará também da Lavra, ou seja, quem escreveu foi o próprio pastor João Alves, um trabalho intitulado Teologia do Caráter. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre o seu Deus, o caráter do seu Deus, aleluias? Então entra no site da rádio, veja esse trabalho, leia, é mais ou menos 25, 30 minutinhos de leitura. Se preferir e for mais conveniente, faça um download, ou seja, baixe o trabalho intitulado Teologia do Caráter direto no seu computador ou no seu smartphone e depois vá ler, vá estudar. Tenho certeza que acrescentará à tua vida espiritual. Irmãos e irmãs, que tempos que estamos atravessando no nosso Brasil. As eleições, muitas coisas que estão por vir, outras que já estão acontecendo. Tudo isso serve como um sinal claro de que Jesus Cristo está muito próximo da sua segunda vinda. E para meditação no dia de hoje, vamos fazer uma leitura ali no livro de Mateus, capítulo 16, versos de número 13 até o verso de número 23. Então, Mateus 16, 13 a 23, convido a todos a acompanharem nas suas Bíblias. Uma vez feita a leitura, eu aconselharia deixar a Bíblia aberta para acompanhar. Se você preferir, acompanhe no seu smartphone. Hoje a tecnologia veio para nos auxiliar. Amém, queridos? E eu penso que um bom título para a nossa meditação: que voz está chegando aos nossos ouvidos? Nesses dias conturbados, não só no Brasil, mas em todo o planeta, que voz está chegando aos nossos ouvidos? Vamos então para a leitura? Verso de número 13. Chegando Jesus Cristo até a região de Cesareia de Filipe, perguntou ele aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: olha, Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, existem outros que dizem que o Senhor é Elias. E tem mais ainda, alguns outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. O verso de número 15 tem uma pergunta muito interessante. Jesus ele pergunta: e vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e muito menos por sangue, mas a revelação veio por meio do meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que fosse morto e que ressuscitasse no terceiro dia. Verso de número 22. Então Pedro, chamando à parte Jesus, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se para Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Amém, queridos? Que leitura maravilhosa! Está ali em Mateus capítulo 16, versos 13 ao verso de número 23. Amigos, irmãos e irmãs, há alguns anos eu assisti a um filme onde havia um pasto muito verde, muito bonito, perto de uma montanha, passava um rio. É um filme, então eles capricham nessas gravuras, né? Era algo muito bonito, um rio, um pasto verdejante, uma montanha, e ali estavam pastando muitas, mas muitas vacas. E perto da cerca que margeava o pasto, havia uma estradinha, e nessa estrada um ônibus com alguns turistas que estavam parados ali. O ônibus tinha furado um pneu, havia parado exatamente ali, e alguns turistas, algumas pessoas que estavam no ônibus desceram e começaram a ver aquela gravura bonita, e as vacas começaram a chamar a atenção de todos eles. Então, até como uma forma de brincadeira ou para passar o tempo, o que é que eles começaram a tentar fazer? Eles tentavam chamar as vacas até próximo a eles. E era algo até mesmo um pouco engraçado, porque cada um deles tinha uma técnica ou um barulho diferente para tentar chamar as vacas até onde eles estavam. Mas a verdade é que nenhum dos animais sequer levantou a cabeça em direção àqueles homens e mulheres, demonstrando assim que não estavam dando nenhuma atenção aos barulhos e aos chamados. O mais interessante é que logo a seguir chegou o pastor das vacas. Já era fim de tarde e precisavam recolher os animais até o aprisco, né? E o pastor, ele chegou e simplesmente emitiu um barulho com a sua própria voz. Eu não vou tentar fazer o barulho porque não lembro e também não vou conseguir, mas ele emitiu um barulho com a sua voz, e como uma mágica, todos os animais imediatamente levantaram a cabeça, olharam em direção ao pastor e vieram correndo rapidamente até onde estava o seu cuidador, o pastor, né? E eles começaram a segui-lo até o curral para poder passar uma noite segura. Amados,
no mundo espiritual também deveria ser assim. Nós precisamos, como ovelhas de Cristo, nós precisamos conhecer a voz do nosso cuidador, do nosso pastor, que é o Pai Celeste, conforme escrito em João 10, verso de número 27. O que é que está escrito ali? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Porém, infelizmente, não são raras as vezes que nós, sim, você e eu, nós passamos a dar ouvidos a algumas vozes estranhas, talvez por total descuido, por engano ou até mesmo por desconhecimento. E aqui eu sou obrigado, sim, sou obrigado a lembrar que o inimigo das nossas almas, aquele que eu não gosto de falar o nome, ele é perito em querer se passar pelo próprio Deus para enganar o maior número de pessoas e assim tentar nos afastar do aprisco seguro. O nosso inimigo até mesmo se faz passar por anjo de luz. Tudo isso com um único objetivo: para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos, conforme está registrado em Mateus 24, verso de número 24. É impreterível assim, queridos irmãos e irmãs, discernir e ouvir unicamente a voz de Deus. Todas as vezes que deixou de escutar a voz do Senhor, a voz do Pai, o povo hebreu bateu a cabeça e perdeu-se. Quantos de nós verdadeiramente sabíamos que entre Cairo, no Egito, aonde o povo de Deus estava ali sacrificado, escravizado, sofrendo, clamando pela libertação, Deus os ouviu, levantou Moisés. Quantos de nós que sabe dessa informação, que entre Cairo, no Egito, até Jerusalém, são pouco mais de 740 quilômetros. Ouvimos em tantas pregações, os pregadores, cheios do poder de Deus, dizer, olha, uma distância que demoraram 40 anos, poderia ter sido transcorrida ou percorrida em alguns dias ou algumas semanas, mas raramente nós ouvimos dizer ou é passada essa informação de que a distância é exatamente de 745 quilômetros. E por não ouvirem a voz do Senhor, o povo demorou, sabemos disso, 40 anos para percorrer 740 quilômetros. Não façamos isso. Não venhamos atrasar a nossa bênção por não ouvir a voz do nosso Deus. Se algum filho, sim, os nossos filhos, se algum filho não escutar o pai, sua chance de tomar decisões erradas será muito grande. O mesmo acontece com uma esposa que erra quando não escuta o seu marido. E o marido também, ele vai errar quando não escutar os conselhos da sua esposa. Os pais erram quando não escutam os seus filhos. E os filhos, como já falamos, também erram quando fecham os ouvidos para os seus pais. Ou seja, todos nós estamos sujeitos ao erro e caímos quando não escutamos a voz do Senhor nosso Deus. Para usar como uma coluna de sustentação para a meditação que nós iremos ter no dia de hoje, quero fazer uso do trabalho do pastor João Alves Martins, que está no site da rádio www.radiomateus633.com. Ali nós encontramos o estudo sobre o caráter de Deus, intitulado Teologia
do caráter. Quero usá-lo também como um sustentáculo para a nossa meditação no dia de hoje. Assim, no terceiro princípio desse estudo do pastor João Alves, que está no site da rádio, o estudo intitulado Teologia do Caráter, o terceiro princípio nós encontramos que a Bíblia revela o caráter, ou atributo, as falas, as ações, as motivações e mandamentos de 3 personagens, de 3 atores principais. Preste atenção nisso. Assim, na teologia do caráter, atributo, nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus que nos revela o quê? As falas, os atos, a vontade e o caráter, ou seja, atributo de 3 atores. Primeiro, Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com prioridade. Deus acima de tudo. Outros atores. Número 2, os anjos, que podem ser bons ou maus. E terceiro, estamos nós, os homens. E assim, portanto, nós devemos diferenciar, marque bem essa palavra, diferenciar, quando cada um dos seus atores está falando ou agindo. Preste muito atenção. São 3 atores na Bíblia: Deus Pai, Filho e Espírito, prioritários e principais. Anjos bons ou maus e os homens. A leitura de hoje, em Mateus 16, mostra exatamente a ação destes 3 personagens sobre as nossas vidas. Se não, vejamos. Lá nos versos 13 e 14, Jesus ele faz a seguinte inquirição aos seus discípulos. Ou seja, eles estavam agora sozinhos, saíram do meio da multidão, estavam só os discípulos e Jesus, e ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Afinal de contas, o que é que vocês estão ouvindo aí? O que eles falam sobre mim? Observem que Jesus, ele já tinha sido tentado no deserto. Ele começa o ministério da pregação do arrependimento. Ele escolheu os primeiros discípulos. Veja a história de Mateus desde 1 até o 16. Jesus não era desconhecido. Ele começou fazendo a sua obra lá atrás. Então havia o ministério da pregação. Ele escolheu os primeiros discípulos. Ele curou muitos endemoniados, loucos, paralíticos foram curados, atormentados receberam uma palavra do Senhor e ficaram na paz. Grandes multidões seguiam Jesus, conforme Mateus 4, versos 24 e 25. Você pode olhar lá para confirmar. Ele, Jesus, acalmou a tempestade, Mateus 8, verso 26. Ele também ressuscitou uma menina chamada Tábata ou Talita, Mateus 9, verso 25. Aquela filha de Jairo. Também andou sobre as águas, glórias ao Cordeiro, Mateus 14, verso de número 25. E depois de tudo isso, queridos irmãos, de todas essas experiências, os próprios discípulos ainda não tinham certeza de quem realmente era Jesus Cristo. Diante da pergunta, uma resposta simples, singela: olha, alguns dizem que o Senhor é o Batista, outros acham que o Senhor o profeta Elias, alguns ainda acham que o Senhor é Jeremias ou algum outro profeta. E os discípulos até então estavam emprestando seus ouvidos para quê? Para a voz da multidão. Olha, eles dizem isso, dizem aquilo, dizem que o Senhor é aquilo outro.
Eles estavam ouvindo a voz da multidão. A mesma multidão, olha que interessante, que um dia glorificava o Senhor com hosanas ao filho de Davi. Está lá em Mateus 21, verso 9. Chegando em Jerusalém, a voz da multidão glorificava hosanas ao filho de Davi. Mateus 21, verso 9. E logo em seguida, a mesma multidão pediu a sua morte. Mateus 27, verso de número 22. Quando alguém perguntou: o que farei com Jesus? E o povo uníssono, numa só voz, gritou: crucificai-o! Esta é a voz da multidão. Como sempre digo, o evangelho é confronto. Não adianta pregar palavras bonitas e não sermos confrontados. Então aqui fica a pergunta: você e eu temos a exata noção de quem é Jesus em nossas vidas? Seja verdadeiro. Eu faço essa pergunta a você, amado irmão, querida irmã, mas eu estou fazendo essa pergunta para mim, porque em muitas situações, principalmente nas dificuldades, quando falta um dinheiro, quando falta saúde, quando vem um aperto, nós precisamos repensar quem é Jesus em nossas vidas. Já vivenciamos uma experiência própria, individual com Ele? Ou só o conhecemos de ouvir falar? Lembra daquela passagem de Jó? Somente no verso 42, lá no capítulo 42, é que ele disse: olha, eu agora conheço o Senhor, porque antes eu só te conhecia de ouvir falar. E nós conhecemos a Cristo, ao nosso Deus, temos uma experiência própria, individual com Ele, ou só estamos vivenciando experiências dos outros, através da boca dos outros, através da vida de outras pessoas? O que Jesus tem representado para nós? Será que é mais algum profeta ou milagreiro, como tantos outros? Será que é apenas um mero personagem registrado nas páginas da Bíblia? É alguém a quem recorremos apenas e tão somente quando estamos numa situação difícil? Ou ele para nós é o verdadeiro Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Príncipe da paz, o Conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o nosso Salvador, que subiu numa cruz e morreu morte e morte de cruz, para que nós um dia passássemos a nossa vida eterna ao lado dele? Estamos enxergando Jesus nas nossas vidas como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1, verso 29? Você e eu estamos vendo Jesus como a ressurreição e vida, João 11, verso 25, ou ainda como seu único caminho, como a nossa verdade e a nossa fonte de vida, conforme João 14, verso 6? Quem realmente é Jesus para você? E o Espírito Santo ainda quer nos confrontar mais com uma outra pergunta: por que nós queremos ter uma vida eterna nos céus? Você parou para pensar? Eu quero ter uma vida eterna nos céus, apenas para não ir ao inferno ao lado de Satanás, o inimigo das nossas almas? Ou nós queremos ir para o céu para ter uma vida eterna ao lado de Cristo, ao lado do Pai, ao lado do Espírito Santo? Então vale mais uma vez a pergunta: quem realmente é Jesus para cada um de nós? Caminhando um pouquinho nos versos de número 15 a 17, Jesus, o nosso Cristo, ele insiste na pergunta: quem eu sou? Para vocês, quem eu sou? E agora o nosso irmão Pedro, sempre Pedro, destemido,
Ele não admitia que ninguém fosse primeiro do que ele. Ele tinha que ser o primeiro. E ele, mais uma vez, foi o primeiro. Passou na frente de todos e disse, com toda a autoridade e cheio da inspiração do Espírito: o Senhor não é outro, senão o próprio Filho de Deus. Depois que ele falou isso, amados irmãos, queridas irmãs, imediatamente Jesus reconheceu que era o quê? Era a voz do Pai na boca de Pedro. Aleluias! E assim aprendemos que precisamos discernir a voz do Pai. E saiba, sem dúvidas, que Ele conhece a voz da tua oração. E por isso também nós precisamos aprender a reconhecer a voz dele. Quando ele fala conosco, nós precisamos reconhecer que é ele que está falando conosco, conforme o livro de João 10, verso de número 27, que registra o seguinte: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço uma a uma. O Senhor te conhece, aleluias! E assim, queridos, é muito importante, olha, é muito importante saber que Deus fala conosco de muitas formas, de várias formas. Em primeiro lugar, penso eu ser a mais importante, em primeiro lugar, Deus fala com cada um de nós através da Bíblia, através da Escritura Sagrada. E esta é a melhor e a mais segura forma de ouvir a voz dele em nossos ouvidos e depois guardar essa palavra dentro do nosso coração. Como nos ensina o irmão Davi: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na palavra de Deus, na Bíblia, não há dúvidas e nem enganos. Você, com certeza, já deve ter visto, ou melhor, ouvido alguém falar que a Bíblia fechada é um mero livro. Mas a Escritura, a Bíblia aberta, é o próprio Deus falando. Isso porque, queridos, a Bíblia é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir e para instruir em justiça, conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Por isso, muito importante, por isso, busque tirar um tempo diário, encontre um tempinho no meio do almoço ou na hora que você acorda, um pouco antes de deitar, enfim, dentro do teu carro, no ônibus, um pouquinho ali na faculdade, na escola, não sei, você vai fazer o seu tempo, mas é mistério, é necessário tirar um tempo diário para a leitura da Bíblia, pois é através do conhecimento da palavra que nós somos instruídos e direcionados para andar pela senda ou caminho que agrada o nosso Pai. O que eu vou te falar não é novidade, você já ouviu muitas vezes outras pessoas falarem, ou até mesmo você já observou isso diretamente. Aquela Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23, que fica ali anos e anos e anos e ninguém pega aquela Bíblia, ninguém abre aquela Bíblia para ler alguma coisa, ela fica ali parada. Não vamos fazer isso. Vamos buscar um tempo diário para a leitura da palavra do Senhor. Como Deus, Ele é Deus, Ele tem outros métodos e outras formas para falar conosco, não somente através da sua palavra. Ele, na nossa necessidade e na sua grandiosidade, no seu poder, Deus, ele pode fazer o que ele bem quiser, do jeito que quiser, quando quiser. Então, ele tem seus métodos
E por isso, uma outra forma de Deus falar conosco é através de outras pessoas. Outras pessoas podem falar conosco e nós também podemos ser usados para falar com outras pessoas. Como foi na leitura em Mateus 16, o caso de Pedro, que recebeu a revelação através do Espírito Santo, e o Cristo, o nosso Jesus, disse: olha, quem te revelou isso não é homem não, mas foi o próprio Pai. Aleluias! Assim, queridos, podem ser instrumentos de Deus para falar conosco o nosso pastor, algum amigo, ou até mesmo pessoas desconhecidas podem ser inspiradas por Deus para trazer a mensagem, a resposta que estamos pedindo, ou até mesmo um livramento. Quero aqui rapidamente dar um testemunho. Eu morava em Foz do Iguaçu e eu lembro que um amigo estava numa concessionária de carros, prestes a fechar a compra de um veículo. Era uma sexta-feira, por volta das 18 horas, 6 horas da tarde. A agência estava quase fechando. Era um carro que esse meu amigo, ele não gostou muito da cor, não tinha alguns equipamentos que ele gostaria que o carro tivesse, sabe? Mas aquela vontade de trocar o carro estava cegando o seu entendimento. Olha que coisa interessante. O próprio vendedor, você não ouviu errado, o próprio vendedor, usado por Deus, com certeza foi usado por Deus, ele falou para este meu amigo: olha, não compra esse carro agora, não é hora de comprar carro, está muito tarde, volta amanhã e vamos fazer amanhã um negócio com calma. Esse meu amigo parece que acordou daquele transe e foi embora para sua casa. No outro dia ele realmente voltou, e quando ele viu o carro, era uma cor meio esverdeada, ele detestou, ele não gostou, e ele disse: ainda bem que eu não comprei, esse carro é muito feio. Você já viu um vendedor que ganha comissão falando para fazer o negócio no outro dia com calma? Deus, ele cuida até dos detalhes. Mas para isso, amado irmão, querida irmã, volto a dizer, é necessário ter uma vida de santidade, com intimidade com Deus e com o Espírito Santo, para que nós possamos ouvir e discernir a voz do Senhor. Deus, ele não pisca, ou seja, em todo o tempo ele tem os seus olhos voltados para nós, e por isso nós podemos confiar nele e na sua voz. Você sabia que o nosso Pai, o nosso Deus, o Senhor, ainda pode falar conosco por meio de situações diárias e até de forma sobrenatural? Afinal de contas, como eu falei agora há pouco, ele é Deus, e para ele nada é impossível. Está lá em Lucas 1, verso de número 37. Isso é motivo de alegria. Para o nosso Deus nada é impossível. Até mesmo esse milagre, essa resposta que você está precisando, está pleiteando ao Pai. Ele pode todas as coisas, porque para ele não há impossibilidades. No passado, eu me lembro que no passado, e apenas uma vez, Deus chegou a usar até mesmo uma jumenta para falar com Balaão. Outras vezes, ele usou profetas. Olha, não vamos limitar Deus. Se ele quiser hoje, nos dias de hoje, usar uma jumenta, um cavalo, um cachorro, ele faz o que ele quiser. Eu acho improvável, mas não vamos limitar Deus. Penso, quem sou eu, mas nos dias de hoje, dificilmente Deus usaria o mesmo método da jumenta. Porém, ele pode usar, e ele usa, como tem usado, uma visão. Sim, uma visão, um sonho,
nas madrugadas, ou até mesmo ele utiliza ainda os seus profetas. Existem profetas nos dias de hoje. Entenda aqui, verdadeiros homens e mulheres de Deus. Então, sonho, visão, profetas, eles podem ser usados para Deus falar conosco. Não esqueçamos que Deus adora se comunicar, Ele gosta de falar com cada um de nós. E isso já começou lá no início de tudo. Lá em Gênesis 3, verso 9, nós encontramos Deus indo até o paraíso, até os jardins, e Ele pergunta: Adão, aonde você está? A alegria do Senhor é falar conosco, é ter esse contato comigo e contigo. E por isso que a oração é importante. A oração é quando nós mantemos contato com o nosso Pai. Veja, essa predileção de Deus em falar e se relacionar conosco vale até os dias de hoje. Pode ter certeza que Ele adora quando você dobra os seus joelhos ou está deitado na sua cama. Eu oro muito debaixo do chuveiro. Ele adora quando Ele ouve a tua e a minha voz em oração. Pode ter certeza disso. Amém, queridos? Vamos dar continuidade? Infelizmente, muitos cristãos nos dias de hoje, mesmo Deus desejando falar, ouvir e se relacionar conosco, mas muitos cristãos não conseguem ouvir a voz de Deus, porque ou estão desatentos ou estão em pecado. Não é Deus que está em silêncio, e sim as pessoas que não estão ouvindo a sua voz por causa de uma surdez espiritual, provocada pelo pecado e pelo tumulto de tantas vozes e de tantas coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor. Está lá em Isaías 59, verso de número 2. O barulho do mundo faz com que não ouçamos mais a voz de Deus. Assim, queridos, amados irmãos, até aqui nós verificamos que os discípulos, lá no início, ouviram a voz dos homens. Quem sou eu? Eles dizem que é profeta, é Elias, é João Batista. Logo em seguida, nós encontramos a manifestação do Espírito Santo na voz de Pedro. Tu és o Filho de Deus. E agora, olha que interessante, esse mesmo Pedro dá vazão à voz de Satanás. Interessante isso, não é mesmo? Então vamos observar que os versos 21 ao verso de 23, após Jesus revelar o plano de redenção através da sua morte na cruz e posterior ressurreição, o nosso amigo Pedro, ele chama o Senhor de lado e responde: olha, isso nunca, Senhor, isso não pode acontecer contigo. Ali, quando Pedro fala aquelas palavras, Jesus reconheceu imediatamente que naquele momento o irmão Pedro estava sendo usado por Satanás. E tanto é verdade que o repreendeu fortemente. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Preste atenção, Jesus não estava repreendendo Pedro, mas o espírito mau que estava usando Pedro. Jesus, ele discerniu a voz do Pai e logo em seguida ele discerniu a voz de Satanás. E é por isso, amados irmãos, que nós precisamos aprender também a discernir a voz do Senhor, para que não venhamos cair em enganos e muito menos em falsidade. Veja, a voz do Senhor sempre traz paz no nosso coração e sempre estará de acordo com a palavra de Deus, a palavra
que está registrada nas Escrituras, conforme 1 Reis 19, verso de número 12, que está registrando o seguinte: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. A voz do Senhor é mansa e delicada, trazendo paz aos nossos corações. A voz do Senhor, em 2 Timóteo 2, verso de número 13, também observa que o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se, ele não pode ser contrário à sua própria palavra. Em sentido contrário, a voz de Satanás, o que ela faz? Ela traz dúvidas e traz engano no coração, conforme o que aconteceu com a nossa irmã Eva, lá na passagem bíblica da fruta proibida. Satanás fez com que Eva desacreditasse na palavra de Deus. E é assim que o inimigo trabalha. A voz do inimigo vem para trazer dúvidas e engano. Preste atenção, com o inimigo não se pode brincar. Não fique cirandando com Satanás. Nossa irmã Eva, Satanás tentou persuadir essa mulher que Deus não era tão bom assim. E ele tentou persuadir Adão e Eva a serem eles agora seus próprios deuses. Está registrado quando ele diz: olha, vocês agora serão iguais a Deus. Está lá em Gênesis 3, verso de número 5. Satanás então tentou mostrar para Adão e Eva que Deus não era tão bom e que eles poderiam ser os seus próprios deuses. Olha, come a fruta, vocês serão iguais a Deus. Misericórdia, né? Na outra passagem que nós conhecemos, na reunião dos céus com Deus, Satanás aparece lá no livro de Jó e tenta fazer com que Deus deixe de ser Deus que representava para Jó. O que Satanás disse lá em Jó 2, verso de número 5? Olha, Deus, estenda a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deixa de ser Deus como você é. Você só é bom para ele. Deixa de ser esse Deus. Olha aonde Satanás ele chega. Então não cirandeie com Satanás. Não brinque com Satanás. Até mesmo com Jesus, o nosso irmão Jesus, que estava no deserto 40 dias, fome, frio, sede. Você sabe melhor do que eu essa passagem. A proposta de Satanás foi outra. Era que Satanás, se tornasse o Deus de Jesus. Está lá em Mateus 4, verso de número 9. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, eu quero ser o seu Deus. Amados, a voz de Satanás, ela sempre está perto de nós. Mas isso não é motivo para se assustar. Sabe por quê? Não se preocupa. Deus já nos deu o remédio e o escape para combater esse mal e para que possamos resistir. Devemos aprender com o exemplo de Pedro para não fazer igual a ele. Não sejamos então cristãos que em um certo momento simplesmente estamos repetindo a voz do mundo, aquilo que o mundo está falando. Em outros momentos, nós até mesmo estamos sendo usados por Deus. Mas em outros momentos ainda, estamos ouvindo a voz do inimigo. Não podemos ser assim. Sejamos constantes. A palavra registra: portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Está lá em 1 Coríntios 15, verso de número 58. Também está escrito:
sede sóbrios. Olha o remédio que o Senhor dá contra a voz de Satanás. Sede sóbrios. E ele determina: vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor. Ao nosso lado está o anjo do Senhor, mas o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, verso de número 8. E um outro remédio: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e à sua voz, e ele fugirá de vós. Está lá em Tiago 4, verso de número 7. Diante de todas essas considerações, queridos, quem tem ouvidos, ouça. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer? Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno, obrigado pela rica oportunidade de mais uma vez nesse dia compartilhar da tua santa e eterna palavra com todos os ouvintes da rádio Mateus 6:33 e do YouTube que estão participando neste momento. Tiraram um momento no dia em especial, guardaram esses minutos para adorar e ouvir a tua palavra. Senhor, estamos adorando o teu santo e eterno nome. Obrigado pela sua misericórdia em nossas vidas. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor que é verdadeiro, pelo teu cuidado precioso para com cada um de nós, pela sua maravilhosa presença em nossas vidas. Meu Pai querido, Deus meu, nós também te pedimos, clamamos pelo socorro presente, não só hoje, mas para todos os dias da nossa existência na face da terra. Nós clamamos pela tua presença em nossas vidas. Nos ajude, Pai, a viver de acordo com a tua maravilhosa e perfeita vontade. Corrige também nossos corações e caminhos, se porventura estiverem tortuosos. A tua palavra diz que aquele que quer sabedoria, que peça. Então nós estamos te pedindo, derrama da tua sabedoria, Senhor, para que possamos viver segundo a tua vontade e os teus preceitos. Amado Deus, visita o nosso Brasil. O país está passando por dias conturbados, mas bem sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Cuida também dos órfãos, das viúvas, visita os presídios, os hospitais. Não deixe que ninguém parta sem uma oportunidade de ouvir mais uma vez a tua voz e se arrepender e receber a salvação. Derrama do teu Espírito sobre os ministros do Evangelho, todos eles, pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, todos eles, Senhor. Abençoa também as nossas autoridades, o judiciário. Abençoe a todos os ouvintes da rádio Mateus 6:33 e também do canal do YouTube. Irmãos, quero agradecer. Uma outra oportunidade estaremos aqui compartilhando da palavra do Senhor. Um abraço apertado ao pastor amigo João Alves, e que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo e a graça de Jesus estejam sobre todos nós. A paz do Senhor. Amém.